Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical do próximo domingo, a lição de número 13. Nós vamos estudar a última lição desse primeiro trimestre. A lição de número 13, uma vida de frutificação. A reflexão de hoje é na leitura diária de segunda-feira, Romanos capítulo 6, versículo de número 22. O texto diz: mas agora libertados do pecado, veja bem, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esta mensagem o apóstolo Paulo escreveu para aqueles que haviam sido libertados do pecado. Nem todos aqueles que estão na igreja são servos de Deus, porque ainda não foram libertos dos seus pecados. O homem se torna servo de Deus após ter sido liberto do seu pecado. E quando ele é liberto do pecado, ele vai se tornar também filho de Deus. Por quê? Porque ele crê em Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus. Ele torna-se servo de Deus, foi liberto do pecado, agora ele é filho de Deus porque ele crê em Jesus Cristo como o unigênito Filho de Deus. É o que João escreveu no capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, com uma condição: crer no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, crer no seu nome. Os que são servos de Deus, são servos de Deus porque se tornaram filhos de Deus e agora estão produzindo frutos para Deus, produzem frutos para uma vida de santificação. E produzindo frutos para uma vida de santificação agrada a Deus. Marcos 4:8 está escrito que uma semente caiu em boa terra, e essa semente que cai em boa terra, cai em um coração que recebe com alegria a palavra de Deus, que recebe com alegria o Filho de Deus, que recebe com alegria a mensagem, o evangelho da salvação. E caiu em boa terra, e caindo em boa terra, ela então dá fruto, e este fruto ele vinga, ou seja, esse fruto ele torna-se saudável, e tornando esse fruto saudável, ele cresce, e ele produz 30, ele produz 60, ele produz até 100 por um. A finalidade da igreja produzir frutos para a santificação é viver a vida eterna. A finalidade de que nós produzimos frutos para a santificação é porque nós queremos viver a vida eterna com Cristo. E Cristo nos ensina como chegar no céu. Cristo nos ensina como vivermos a vida eterna. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vivendo uma vida produzindo frutos, e esses frutos para a santificação, nós vamos ver o Senhor. Que frutos são esses? Quando nós decidimos seguir a Cristo, nós começamos então a ser moldados pelo Espírito Santo. A nossa vida começa a ser transformada. Nós renunciamos uma vida de pecado
renunciamos uma vida de obras da carne. As obras da carne, elas são renunciadas e nós nos esforçamos para viver uma vida que agrada a Deus. E essa vida que agrada a Deus, ela é através da fé. Todo esse processo de mudança, todo esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de transformação, desde a oração que nós fazemos até o trabalho mais simples que nós fazemos na igreja, são frutos que os que são servos de Deus, os que são filhos de Deus, começam a produzir. E isto reflete comunhão com Deus, isto reflete um serviço para Cristo, isso reflete uma expressão de amor ao Senhor. A resposta do que são frutos também, ela já está no próprio versículo. O próprio versículo vai dizer assim: tendes o vosso fruto para a santificação. Então, uma vida de santificação. O contexto desse texto bíblico relata a vida que nós vivíamos. Se você ler o contexto, você vai ver Paulo falando a vida que nós vivíamos na ignorância do conhecimento de Cristo. Nós éramos escravos das obras da carne. Nós alimentávamos a nossa carne com o pecado e agradava ao diabo com os nossos atos. Agora, quando nós nos arrependemos desta vida pecaminosa, nós crucificamos o pecado na nossa própria carne. Sim, crucificamos o nosso pecado e nós ficamos então livres para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus. São os frutos do arrependimento que chamamos de santificação para a vida eterna. Veja o que Paulo diz para concluirmos aqui. O que Paulo diz quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 a 14. Ele diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Dominical. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical do próximo domingo. Nós estamos estudando a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre de 2017. Uma vida de frutificação. A nossa reflexão de hoje da leitura diária é a leitura diária de terça-feira, que traz o título de Deus dá a semente. O texto é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Nós vamos ver aqui nesse texto, nós vamos ver a semente material e uma semente espiritual. Esse texto ele fala sem dúvida de uma semente material,
de uma semente financeira, de uma ajuda material, de uma ajuda financeira. Então Deus dá a semente, é Ele que dá a semente. Agora, esta semente, ela pode ser uma semente material e pode ser uma semente espiritual. Veja que Deus, Ele dá a semente. Agora, quem recebe a semente deve semear a semente. Há muitos que comem a semente e outros que guardam a semente e não semeiam. Ele dá a semente para que a semente seja semeada, tanto material ou financeira, como espiritual. Essa semente do texto que nós estamos em reflexão, com certeza é uma semente financeira, é uma semente material. Paulo, ele está aqui nos animando a semear financeiramente no reino de Deus e também ajudar o próximo financeiramente. Todos aqueles que necessitam, todos aqueles que precisam de uma ajuda material. Nos versículos 6 e o versículo 7, ele fala sobre a lei da semeadura, que também ele vai falar desta mesma lei, a lei da semeadura, em Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 7. Nós vamos destacar apenas o versículo 2 e o versículo de número 6. O versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O versículo 7 diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instrui. Portanto, quanto mais semeamos no reino de Deus, quanto mais semeamos na igreja, quanto mais semeamos ao próximo, mais o Senhor nos recompensará. Lembrando que esta recompensa de Deus pode ser uma recompensa material, pode ser uma recompensa espiritual, mesmo nós estando aqui na terra. Uma recompensa material ou uma recompensa espiritual. Ele nos recompensa materialmente ou espiritualmente. E pode ser também essa recompensa na eternidade, quando nós vamos receber o galardão por nós fazermos aqui na terra as boas obras, isso fazendo para o Senhor com alegria. Notamos as condições para nós sermos recompensados com as bênçãos de Deus, recompensados com a semeadura, com aquilo que nós semeamos. Quais são as condições para sermos abençoados? Quais são as condições para nós sermos recompensados? Primeiro, não semear com tristeza. É preciso semear com alegria, com voluntariedade, com um coração sincero diante de Deus. Não semear por necessidade, mas semear porque você quer ser abençoado, semear porque o seu coração é justo e fiel a Deus, não por uma necessidade, mas por justiça, por colocar também em prática a palavra de Deus. Devemos semear ou contribuir segundo propõe o nosso coração. O que propõe o seu coração semear? Quanto? Quando? O que? A quem você vai semear? Então, semear segundo propõe o seu coração. A recompensa mais gloriosa para os semeadores justos e sinceros, sabe qual é? O amor de Deus aos que contribuem com alegria. Então, a recompensa mais gloriosa é o amor de Deus por você.
é o amor de Deus por mim, é o amor de Deus por todos aqueles que contribuem, que semeiam com alegria, com fidelidade, com sinceridade. Isaías vai nos falar de uma semente espiritual. Isaías 55, versículos 10 a 13, e nós vamos destacar apenas o versículo 10. O texto vai relatar sobre uma semente espiritual. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, que Deus dá também aos semeadores de boas novas, ou seja, Deus dá semente espiritual aos semeadores de boas novas, né? Essa semente de boas novas, essa semente, quando ela é semeada, ela vai alimentar também, mas não vai alimentar a carne, ela vai alimentar a alma daqueles que estão famintos espiritualmente, daqueles que precisam de uma palavra, daqueles que precisam de uma mensagem. Outra coisa, essa semente, ela é para aqueles que ouvem, porque vão ouvir, querendo ou não recebê-la, mas se ouvir, diz Deus que é a palavra que você semeia, a pregação, não é? O evangelismo que você faz, tudo isso que você faz falando a palavra de Deus, diz Deus que ela, a palavra de Deus, não volta vazia. As bênçãos espirituais, elas são consoladoras na vida dos semeadores e na vida daqueles que recebem a semente. Tanto um quanto ao outro, esta palavra consola. Tanto consola aquele que semeia, quanto aquele que recebe a palavra de Deus na sua vida. Resumindo, Deus dá semente, materiais e espirituais, para nós semearmos. E nós semeamos no reino de Deus, ou seja, na igreja, e semeamos também na vida do próximo. A diferença é que na igreja nós semeamos tanto as sementes materiais quanto as sementes espirituais, sempre. Sempre nós semeamos as sementes materiais e as sementes espirituais no reino de Deus, na igreja. Agora, ao próximo, nós semeamos conforme a necessidade dele. Se a necessidade dele for uma necessidade material e nós pudermos ajudar esta pessoa financeiramente, a necessidade dele é financeira, é material, nós vamos ajudar com uma cesta básica, com comida, ou pagando alguma conta, enfim. Se for uma ajuda financeira, a igreja vai ajudar financeiramente. Mas se for uma necessidade espiritual, se for fome da palavra, se essa pessoa estiver angustiada, triste, abatida, porque há muitas pessoas que têm dinheiro, que têm riquezas, que têm bens materiais, que têm até poderes, mas precisam de paz nos seus corações, precisam de alegria na sua vida, e a paz, a alegria e a felicidade, só que o que pode suprir tudo isso é a palavra de Deus. Então, vamos semear. O Senhor está nos dando semente para nós semearmos. Se Ele te dá semente, se a pessoa, Ele dá todas as sementes, tanto a material quanto a espiritual, e você deve semear conforme a necessidade de cada um, ou na igreja, ou fora da igreja. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus está procurando ceifeiros para semear as sementes, né, da palavra de Deus, e está procurando também
fiéis, homens que têm rendas, que podem ajudar financeiramente a igreja e ajudar também o seu próximo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 13, a última lição desse primeiro trimestre de 2017, que foi uma bênção, né? Hoje nós vamos meditar na leitura diária de quarta-feira. A leitura diária de quarta-feira, vamos fazer uma reflexão sobre o fruto pacífico de justiça. O texto é o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 11, que diz assim: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A correção pela palavra de Deus no momento pode até trazer, pode até nos entristecer e trazer até incômodos para aquele que está sendo corrigido. Mas a alegria é que esta correção, ela produz frutos espirituais e também frutos materiais. Claro, para a vida do servo de Deus, para aqueles que para aqueles que recebem a correção. E coloca esta correção, ou seja, coloca a sua vida em prática conforme a palavra de Deus. A correção pela palavra de Deus pode ser iniciada com a criança. A criança nunca vai esquecer, é o que diz Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Sabemos que sempre vamos precisar ser corrigidos, sempre somos corrigidos pelo Senhor. Ora nós estamos aprendendo, ora nós estamos sendo lembrados e ora nós somos chamados a atenção pessoalmente pelos líderes que o Senhor colocou à frente dos trabalhos dele para nos corrigir, para nos chamar a atenção de algum erro, de alguma falha que nós, porventura, estaremos cometendo. Porque todos falhamos. Mas a palavra de Deus, ela nos coloca a andar no caminho que Deus quer. E qual é o caminho que Deus quer? Se nós desobedecermos a palavra de Deus, nós então vamos pagar o preço. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, devemos fazer o que o Senhor nos ordenar a fazer. Devemos pôr em prática a palavra de Deus quando somos corrigidos pelo Senhor. Como já disse, ora aprendendo, ora estamos sendo lembrados e ora somos chamados pessoalmente a atenção por um erro que nós estamos cometendo. Mas todas essas correções, elas nos vão causar no momento tristezas, nós vamos ficar tristes, incomodados, não é?
E nós fazemos isso por natureza, porque por natureza o homem não gosta e não acha bom ser corrigido. Então devemos entender, o que nós devemos entender é que essas correções, ela vai gerar em nós frutos, porque essas correções vai moldar o nosso caráter. E nós vamos começar, então, a agradar a Deus. Vamos começar a produzir frutos de justiça, frutos para santificação, frutos para a vida eterna, frutos para o Senhor. O mais precioso nessas correções, então, são os frutos que começamos a produzir. Nós começamos a produzir frutos quando nós somos corrigidos, aceitamos a correção e colocamos em prática conforme o Senhor quer que nós andemos nos seus caminhos. A nossa vida começa a ser transformada, não porque nós queremos, mas pelo poder de Deus na nossa vida. Todas as obras da carne começam a serem dominadas, porque o Espírito de Deus está na nossa vida. Os frutos do Espírito começam a atuar em nossa vida e nós começamos então a dominar as obras da carne, porque nós aceitamos a correção e estamos colocando em prática essas correções. Também, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E é o que acontece. Quando nós começamos a dominar as obras da carne com as virtudes do fruto do Espírito, logo nós somos vistos pelas pessoas, nós somos diferenciados pelas pessoas. As pessoas começam a nos ver como pessoas diferentes, porque nós fomos transformados, porque nós fomos renovados, porque o nosso caráter foi moldado. Nós já não vivemos mais uma vida de pecado, mas vivemos agora uma vida de santificação ao Senhor. Então, uma grande nuvem de testemunha vai testemunhar a nossa vida de santificação. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Por sermos faltosos e cheios de problemas, nós vamos continuar sempre ser corrigidos pelo Senhor. A vida toda vamos ser corrigidos e temos que aceitar as correções e temos que colocar em prática o certo, o correto. O Senhor quer que nós estejamos junto dele. E para nós estarmos junto dele, temos que aceitar as suas correções e andarmos nos seus caminhos. Aí quando nós fazemos isso, nós começamos a produzir frutos para a vida eterna, começamos a produzir frutos para o reino de Deus, começamos também a ser úteis para as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós obedecemos às correções. E no final de tudo isso, o que vai acontecer? Ainda seremos recompensados. Somos recompensados aqui na terra e vamos ser recompensados também no céu. Receberemos o galardão da justiça, porque vamos viver uma vida de santificação e obediência ao Senhor. O Salmos 92, versículo 12 a 15, diz que o justo florescerá como a palmeira. Que coisa linda! Crescerá como o cedro no Líbano. Olha, ele vai sempre vivendo a vida toda em santificação.
Os que estão plantados na casa do Senhor, o que vai acontecer com eles? Florescerão nos átrios do nosso Deus. Aí quando fica velho, para tudo. Não, diz aqui que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, serão vigorosos os frutos. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é, diz o salmista, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Neste salmo está toda uma vida de frutificação. E para inteirar ainda melhor, leia o Salmo 1, medite e reflita nele, que vai confirmar mais ainda tudo aquilo que dissemos aqui sobre a correção do Senhor para uma vida de frutificação, uma vida com as virtudes do fruto do Espírito na nossa vida, dominando todas as obras da carne, agradando a Deus, e assim estaremos juntos com o Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e até a próxima oportunidade na nossa leitura diária da Escola Dominical. Amém.